Irmãos, vamos abrir, não nos Salmos que estudamos pela manhã, mas em Provérbios. A série da noite é Provérbios. Nós não teremos essa série por muito mais tempo, já conseguimos tratar de vários temas importantes em Provérbios. São vários, a gente não conseguiria esgotar todos os possíveis temas de Provérbios, mas faremos como a série de Salmos, aquela série que a gente vai e volta de vez em quando, no intervalo entre uma série e outra, e esperamos continuar no livro de Provérbios depois. Qual é a próxima série? Surpresinha, não vou falar agora. Mas, irmãos, eu peço que todos possamos acompanhar juntos a leitura e a exposição de Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Ouça essa inerrante, infalível e inspirada palavra do Senhor. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? De novo, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pelos temas de Provérbios que tem nos ensinado a navegar nas águas de Deus. Tem firmado o nosso coração em sabedoria de outro mundo. E nesta noite, rogamos, Espírito Santo de Deus, continua realizando em nós a obra particular e peculiar de iluminar os nossos olhos e nosso entendimento para as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem de vocês aí é casado? Tem alguns que são. Ok. Não precisava levantar a mão, né? É só para poder falar o seguinte: se você é casado, você deve ter feito aqueles votos de casamento. Hoje tem muita variação de voto de casamento, mas todos eles, de alguma maneira ou de outra, vão passar por aquelas palavrinhas comprometedoras. Você lembra? As palavrinhas comprometedoras que você falou? Prometo estar contigo, lembra? Na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te, sendo fiel todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Bonito, né, gente? Falar isso no dia do casamento, na frente da câmera, com roupa de noiva ou de noivo, com máscara de coronavírus, é maravilhoso, né? Mas, meus irmãos, essa frase, ela é dita em quase todo o mundo ocidental, a gente poderia assumir assim. São votos bem clássicos. Quando eu morei fora, falava-se isso nos Estados Unidos também. Mas nós sabemos muito bem que o mercado do casamento e as cerimônias, muitas vezes são cerimônias para gringo ver, né? Para família ver. Muitas dessas palavras são ditas ao vento. Na hora tem muita emoção, tem música de fundo, mas a verdade é que muitas pessoas não mensuram o peso, a responsabilidade e a dificuldade de se assumir, de cumprir aqueles compromissos ditos ali diante das testemunhas do pastor e do próprio Deus. E hoje eu quero focar principalmente numa partezinha desse compromisso, na saúde e na doença. Vou ficar com você na saúde e na doença. Tem certeza? Tem alguém aqui que gosta de ficar com doente? Eu estava aconselhando um irmão da nossa igreja que o primo dele pegou coronavírus esses dias. Ele falou que estava o caos na casa dele, porque a casa é desse tamanho, moram 6 pessoas dentro da casa, e não tem onde fazer isolamento, gente. Entendeu? O hospital não quer internar, os pais queriam que ele internasse, fica com ele aí, que a gente não consegue cuidar dele aqui. Mas ele teve que ficar dentro de casa. Doentes não são fáceis de se lidar, não porque eles queiram isso, mas porque eles impõem dificuldades para todo mundo que está ao seu redor. E de vez em quando eles ficam mal-humorados, eles são complicados, e eles nos lembram, constantemente, a presença deles ali nos lembra da falibilidade da vida, não é verdade? Da vulnerabilidade de cada um de nós. Meus irmãos, eu acho que muitas pessoas não mensuram o que significa ficar casado com alguém pela vida toda, mesmo quando ela está doente. E eu não me refiro aqui somente a doenças físicas, mas outros tipos de doenças emocionais, psicológicas e espirituais. Nesse mundo, ainda que sejamos redimidos, somos pecadores que lidam com esse velho homem dentro de nós, que gosta de mostrar os seus vírus, suas bactérias do pecado e, infelizmente, do inferno também. Meus irmãos, esse texto de hoje é um texto para nos ajudar a entender o significado dessas palavras, não somente, preste atenção, não somente em nós mantermos o compromisso de ficar junto na saúde e na doença, mas de nós entendermos pela sabedoria de Provérbios quais são as coisas que causam doença em nós, mas também quais são as coisas, os remédios do Espírito Santo que podem restaurar a nossa saúde espiritual e assim
Veja bem, e assim, mesmo eventualmente estando doentes no corpo, estarmos saudáveis no espírito e estarmos prontos para toda boa obra, independente das circunstâncias. Meus irmãos, então, a minha exposição hoje à noite tem 2 pontos. Primeiro, os fatores de risco e adoecimento que a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Deus, nos apontam nessa noite. E, em segundo lugar, os remédios dessa sabedoria para uma boa saúde espiritual. Eu não vou esgotar esse assunto, o que eu pretendo fazer é mostrar para vocês o ângulo de Provérbios. Em primeiro lugar, fazer a gente reconhecer fatores de risco que nos fazem adoecer. Veja, o versículo diz, novamente, olha aí na sua Bíblia, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Ele está fazendo uma descrição de doença. Mas ele não está falando de doença da maneira como nós normalmente reconhecemos, né? Câncer, problemas de pele ou qualquer outro tipo de doença. Estamos falando de uma doença da alma, o espírito abatido. Meus irmãos, é tão interessante como a medicina moderna mudou muito em um século. Nós temos aqui alguns irmãos que são profissionais da saúde e me alegro muito de ver alguns deles conosco hoje à noite aqui. É uma alegria para mim, meus irmãos, saber que esses irmãos estão ralando por nós, em favor de nós, em vários níveis. E eles sabem disso, eles têm que estudar esse tipo de coisa na faculdade. Há 100 anos atrás, ou aproximadamente 120 anos atrás, a medicina assumia que doença era somente aquilo que você conseguia biologicamente ou bioquimicamente verificar numa pessoa. Mas muita coisa mudou de lá para cá. A cultura gera pessoas doentes. Existem pessoas com doenças de toda sorte, afetivas, emocionais. E hoje os doentes estão começando a recorrer a remédios não somente esses que nós conhecemos de farmácia, mas os remédios de ordem espiritual também. Não é verdade? É interessante, meus irmãos, como em períodos como esses que nós estamos vivendo, dias de quarentena ou grandes crises na história da humanidade, é bem típico o movimento do enchimento das igrejas. Nunca me esqueço quando, ainda lá nos Estados Unidos, um pastor que era nosso professor contou da conferência missionária que o John Piper foi lá em 2001, um pouco depois do 11 de setembro, quando os aviões acertaram as Torres Gêmeas. E o John Piper, naquela época, pregou um sermão para dizer como Deus estava de parabéns, porque as igrejas nunca estiveram tão cheias. É isso que acontece, meus irmãos. As pessoas correm para remédios que possam resolver o problema do espírito abatido, da alma abatida. Veja, são o que talvez o livro de Salomão vai falar de doenças do coração. Não doenças coronárias, mas doenças do nosso coração espiritual. Vários versículos em Provérbios vão revelar que essa doença está dentro de nós. Por exemplo, e aí se você quiser usar a sua Bíblia aí para navegar em alguns desses textos, alguns eu falo mais rápido, outros mais lento, tá? Mas Provérbios 17, 22, tá? Um capítulo para trás, está escrito assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Interessante, né, meus irmãos? A vida interior de uma pessoa afeta o seu bem-estar físico. O coração alegre, aqui se traduz justamente num coração feliz, é remédio. Mas um espírito abatido, o hebraico aqui, um espírito esmagado, um espírito sofrido, é geralmente a referência ao tipo de pessoa que se conduz de forma depressiva, de forma entristecida. Outro famoso, Provérbios 15, 13, mais 2 capítulos para trás. Olha só, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Vocês estão de máscara aí, eu não sei dizer se vocês estão alegres. Mas uma coisa é verdade. O espírito, a tristeza do coração faz o espírito se abater. Veja, meus irmãos, felicidade e depressão são realidades do coração. Tem muita gente hoje na psicologia moderna tratando depressão, na psiquiatria moderna, pelas suas causas apenas somáticas. Mas se esquecem como o coração é o centro da nossa identidade, dos nossos valores, e ali residem os maiores dramas espirituais das pessoas, mesmo aquelas que não reconhecem esses dramas, mesmo aquelas que não reconhecem o senhorio de Cristo nas suas vidas, elas têm perguntas
profundas de ordem existencial e filosófica que elas não conseguem resolver. Recentemente, Ravi Zacarias, não sei quem já ouviu falar dele, veio a falecer. Um dos maiores apologetas do século 20 e 21, sem medo de dizer. Um homem de Deus que colaborou para que a palavra de Deus fosse pregada em universidades, em ambientes públicos, um servo do Senhor. E ele conta justamente essa dificuldade do Ocidente de olhar para dentro de si, olhar para o seu coração e notar que, na verdade, todo mundo tem perguntas de ordem espiritual, e a ausência de respostas, a ausência de caminhos, torna o homem esmagado. O que o Ravi Zacarias conta numa certa situação, o homem que acorda segunda-feira de manhã, sabe que tem que trabalhar, mas não sabe por quê. Sabe que tem que pagar as contas, mas não sabe por quê. Sabe que tem que arranjar alguém para se casar, mas não sabe por quê. Sabe que tem que colocar os filhos na escola, mas não sabe por quê. Ele tem que fazer um monte de coisas, mas ele não entende o significado delas. E essas perguntas vão esmagando o seu espírito. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que existem pessoas que têm um interior mais forte e outras que têm um interior mais fraco. Algumas pessoas são capazes de aguentar a pressão, circunstâncias difíceis, justamente porque têm um interior mais forte. Outras têm muita dificuldade de passar até pelas situações mais simples. Hoje à tarde, meu novo filhinho, o Daniel, estava lá chorando de novo. E chorando desde ontem à noite sem parar. Então a gente não dormiu bem essa última noite. E a minha esposa, num ato de brincadeira desesperada, falou assim: nossa, alguém tem que dizer para esse menino que ele é um bebê chorão, que ele é fraco. Meus irmãos, tem muitos adultos que são bebês chorões e choram por qualquer coisa. Mas nós precisamos buscar um espírito forte, não um espírito abatido. E, meus irmãos, a causa desse espírito abatido muitas vezes é múltipla. O livro de Provérbios traça alguns dos problemas que acontecem, que abatem o nosso espírito, que esmagam o nosso ser. Uma dessas questões, e nós estamos lidando hoje, são as expectativas frustradas. Olha lá, volta mais 2 capítulos, Provérbios 13, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Olha, a esperança que é colocada para depois faz o coração ficar doente. Quantos projetos foram postergados aí, meus irmãos, por causa dessa quarentena? Vários de vocês estão noivos e iam se casar ou em abril, ou maio, ou junho, ou julho. Todo mundo mudou de plano. Começou a ficar para agosto, setembro, outubro, ano que vem, dependendo das circunstâncias. Meus irmãos, e isso pode trazer um certo tipo de frustração com Deus, não é? Uma certa rixa, uma ira com o Senhor, dizendo assim: poxa Deus, o Senhor manda eu se casar, mas depois não deixa eu me casar? Meus irmãos, e é verdade, veja, dependendo do que nós colocamos a nossa esperança, se essa coisa é tomada, se ela é postergada, se ela era idolatrada antes, o nosso coração pode se afundar em depressão e chateação contra o Senhor. E muitas vezes a gente acha que a alegria só virá quando a nossa esperança for cumprida, quando ela for alcançada. Veja, não é somente as expectativas frustradas que fazem o coração adoecer, mas, particularmente, o livro de Provérbios não nos faz esquecer dos pecados que adoecem. O livro de Provérbios fala muito disso. Mais dois capítulos para trás. Provérbios capítulo 11. Veja, Provérbios capítulo 11, versículo 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Aqui o hebraico, exatamente, o cruel a si mesmo se adoece. Como é possível você se adoecer? Né? Você causar isso a você mesmo. Tem gente que está tentando aí pegar o coronavírus para ver se imuniza logo. Né? Mas não é disso que o texto está falando. É de gente que acaba se adoecendo de forma mortal, por causa do seu pecado, da sua crueldade. Uma vez eu ouvi um provérbio que dizia assim: olha, bondade é uma coisa que vai e abençoa todo mundo, mas crueldade é igual bumerangue, vai e volta cortando a sua cabeça. É assim que funciona, meus irmãos. É o tipo de coisa que faz a gente amargar. Muitos pecados são assim. A pessoa cruel, ela vai acabar sofrendo as consequências da sua crueldade, o desamor de outros, o isolamento social, o afastamento daqueles mais queridos. O livro de Provérbios fala, por exemplo, que o pecado da inveja também nos faz adoecer. Quer ver? Olha só, Provérbios 14, versículo 30. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a
podridão dos ossos. Forte, né, meus irmãos? Forte. Nós falamos sobre inveja recentemente, essa agitação ardente, esse desejo dentro de nós de ter ou de desejar aquilo que nós vemos nos outros. Eu preciso daquilo. Enquanto eu não tiver aquilo, minha alma não vai descansar. Aí o que acontece? Adoece. Gente, são diagnósticos que você não consegue num clínico geral. Doutor, o que eu tenho? Conta para mim o que eu tenho. Não sei. Será que é inveja? Qual foi a última vez que você ouviu um clínico geral dar esse diagnóstico? Será que é olho gordo? Será com olho gordo? Meus irmãos, esse é o problema. Esses diagnósticos passam longe dos consultórios, mas o médico dos médicos nos dá esse diagnóstico. Coisas que adoecem. Meus irmãos, me dói falar o que eu vou falar agora. Me dói falar. E de maneira alguma eu quero que você entenda a declaração que eu vou fazer agora como um desprestígio ou um desmérito ou um descrédito dos profissionais de saúde que trabalham na área de psiquiatria. Tá? Não me entenda errado. Pelo contrário, eles têm sido fortes aliados nos nossos aconselhamentos e dependendo das situações. Mas é impressionante pensar que muitas doenças do coração hoje são tratadas com remédios, Rivotril e seus companheiros, que não são capazes de resolver o problema. Amortecem a alma, cauterizam as sensações, dão uma sensação de que você consegue lidar com o dia a dia e podem até te ajudar a tornar um pouquinho mais funcional, mas não resolvem o problema. Quando você faz o desmame, e eu sei disso porque nós já fizemos aconselhamentos aqui e a coisa aconteceu, quando você faz o desmame, quando você faz agora o detox do remédio, quando você tira, você pensa, poxa, a pessoa vai ficar bem. Volta tudo de novo. Porque a ferida ainda está exposta lá dentro do coração. O coração invejoso, o coração orgulhoso, o coração indignado contra a soberana vontade de Deus. Meus irmãos, veja, o livro de Provérbios não para por aí, apenas mais um exemplo para vocês. Veja Provérbios 12, 18. Agora ele vai falar da língua solta. Olha a doença da língua solta, Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua do sábio é remédio, mas a língua do tagarela é igual, já viu espada solta? Uma vez eu lembro que a gente foi visitar um museu, e aí tinha um cabrinha lá, que era um museu que tinha umas espadas. Aí o cabrinha pegou a espada e ficou com ela assim. Meus irmãos, que medo de chegar perto dele. Que medo de chegar dessa pessoa. É a língua do tagarela. É uma espada que fica ameaçando, fica o tempo inteiro adoecendo as pessoas, deixando elas com medo. É uma língua inconsequente, uma espada que perfura. Meus irmãos, tenha muito cuidado. Mentiras adoecem, calúnias adoecem, omissões de verdade adoecem. Quando a palavra certa não é dita na hora certa, quando você fala, eu falo depois. E a pessoa está lá, adoecendo, sem saber a verdade. Provérbios ainda nesse campo da língua vai falar que outra coisa que adoece, e agora serve para os relacionamentos, é a comunicação atravessada. Quando a comunicação não está boa. Veja, Provérbios 13, 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Nossa, você nem sabia que o livro de Provérbios falava tanto de medicina assim, né? O embaixador fiel é medicina, mas o mensageiro ruim se precipita no mal. Veja, nos dias de Salomão, o sábio, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham telefone, eles não tinham computador, e-mail, eles dependiam de mensageiros fiéis, mensageiros confiáveis. A verdade, meus irmãos, é que um mensageiro que distorcia a mensagem poderia causar grandes problemas diplomáticos entre reis, poderia causar incitações à guerra, poderia causar derramamento de sangue. Você já deve ter visto esse tipo de coisa em filme ou em literatura. Agora, veja, Salomão não está descrevendo ficção aqui, meus irmãos. Ele está descrevendo coisas como o nosso casamento, como nossos relacionamentos, comunicação atravessada, meus irmãos. Mas eu não estou entendendo o que você quer dizer. Repita para mim, por favor. A gente não faz isso, né? A gente deixa as palavras ganharem vida própria, a gente não esclarece as coisas, a gente atravessa tudo no WhatsApp. E quando você vê, você está chateado por causa de nem sabe o que direito, mas porque de algo que você não gostou como foi falado, ou o outro não gostou do que você disse. Meus irmãos, casamentos, negócios, relações diplomáticas, amizades, podem se quebrar, podem adoecer
por palavras mal posicionadas. Você já passou por isso na sua vida? Eu já passei. É terrível, é um remédio amargo depois ter que refazer esse caminho. Nós deveríamos escolher as nossas palavras melhor. Meus irmãos, a verdade é que o livro de Provérbios nos convida a tentarmos enxergar o tanto de coisa que causa doença em nós. E se nós não enxergarmos, essas coisas vão nos levar à morte, em vários níveis. Você não pode se esquecer que quando Deus estava com Adão e Eva lá naquele jardim, lá em Gênesis 3, e ele disse que se eles comessem do fruto da árvore, a morte entraria nesse mundo. E eles comeram do fruto e a morte entrou. Mas essa morte não entrou só por meio da morte física, mas o homem morreu em vários níveis. A mulher morreu em vários níveis. Relacional, psicológico, emocional, espiritual e por aí vai. Vários níveis de quebra. E o que acontece hoje, meus irmãos, nesse mundo, é que a morte está aí. Seja por coronavírus ou por outras causas, mas as pessoas não conseguem refletir nela, no seu significado do como chegamos a esse ponto. Onde foi que a coisa desandou? O homem sem Deus não consegue fazer essa reflexão, mas nós deveríamos fazer. Você lembra lá de Eclesiastes 7:2? Não precisa abrir, mas eu leio para a gente. Melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há o banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso por consideração. Só Salomão, gente, para falar que era melhor ir no funeral do que na casa da festa. Mas ele não está tentando convidar você a uma diversão mórbida, tá? Não é nada disso. Ele está lembrando que as pessoas evitam pensar sobre a morte. Elas se recusam a encarar a morte. E, portanto, são relutantes a frequentar funerais. Eu mesmo, meus irmãos, tá? Hoje eu sou pastor e para mim é inevitável. Mas durante muitos anos mesmo, foi na minha tardia adolescência, quando eu fui nos primeiros funerais que eu me lembro. Eu não queria de jeito nenhum, eu não gostava daquilo. Principalmente quando era de gente um pouco mais perto da gente. Quando foi parente, então, foi difícil demais. Mas, meus irmãos, há um valor em olhar na cara da morte. Há um valor. Há muito aprendizado. A gente pensa sobre as coisas que precisam ser pensadas. Como foi que ficamos tão doentes? Onde foi que perdemos o nosso rumo? Carl Truman, um teólogo, historiador reformado da Igreja dos Estados Unidos, ele disse que o cristianismo, a fé cristã, é uma teologia da tragédia. Porque Jesus morreu, nós temos que lidar com essa realidade da morte. O nosso Salvador, meus irmãos, o nosso herói, morreu. E você não pode fingir que isso não aconteceu, se você quer contar a história dele fielmente a outras pessoas. Meus irmãos, a morte, a doença, é um lembrete de que nós ainda temos tempo para mudar. É um lembrete de examinação e da direção das nossas vidas. Um lembrete para que possamos confessar pecados, para que possamos buscar perdão da parte de Deus. Por quê? Porque todo mundo eventualmente vai morrer. Então faz sentido nos planejarmos para a vida da morte. E se você está em Cristo, você é chamado para morrer. Morrer para este mundo, para viver para Deus. É muito louco pensar nisso, mas é isso o chamado de Deus. E assim nós vamos para o nosso segundo e último ponto. Tem muitas causas de morte, diagnósticos de morte, mas proporcionalmente temos muitos remédios da vida que o Espírito nos dá por meio da sabedoria. E veja, Provérbios é um livro de sabedoria. E para você ser saudável e não doente, você tem que fugir da sua autossabedoria, se humilhar e buscar a sabedoria de Deus. É uma troca de sabedorias, largar a sua e abraçar a dele. Veja lá, volta agora em Provérbios capítulo 3, versículos 7 a 8. Provérbios 3, 7 a 8. Veja o que Salomão diz logo no início. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Meus irmãos, poucas pessoas
poucas pessoas veem uma relação direta entre temor do Senhor e sabedoria e saúde do corpo. Qual é a academia que você frequenta? Eu espero que não seja somente aquela perto da sua casa, mas seja a academia do temor do Senhor também. A academia do temor do Senhor é quando nós somos treinados a ter uma vida devota, dedicada, priorizada no reino de Deus. Quando a gente corre do nosso jeito de fazer as coisas e corre para o jeito dele de fazer as coisas na sua palavra. Meus irmãos, a Bíblia inteira é um convite ao temor do Senhor e à sabedoria. Quem teme a Deus será saudável. E para não ficar muito teórico, saiba que isso é muito prático no livro de Provérbios. Tá? Isso tem várias aplicações. Por exemplo, na relação como os pais dão sabedoria para os seus filhos. Quer ver? Um capítulo para frente, Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 22. Olha o que Salomão diz. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É um pai falando com o filho. Filho, se você ouvir as minhas palavras, se você guardá-las no seu coração, você vai ser saudável. Saudável. Meus irmãos, quantos pais desde cedo começam a levar os seus filhos nos mais tipos diferentes de especialistas da saúde? Tem psicólogo para acompanhar a orientação vocacional, tem o nutricionista para que meu filho não fique acima do peso, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas não tem levado os seus filhos no remédio do Espírito Santo. Naquele remédio que se você der em doses largas todos os dias, mandar abrir a boca e botar para dentro aquela palavra de Deus e as suas histórias que são capazes de transformar a vida dos nossos filhos. Meus irmãos, eu sou pastor e com a minha filha eu não quero viver de teoria, eu quero tentar ser crente de verdade com ela, não quero ser hipócrita. Pastor na igreja e pai falho com a filha. Não, eu quero ser certo com ela. E nós temos tentado contar histórias da Bíblia para a Melissa quase todos os dias. E outro dia a gente teve uma experiência maravilhosa. Porque ela ouve as histórias e tá bom, né? Ela não é muito responsiva. E outro dia nós fomos na casa dos pais da Débora, e eles estavam, na casa dos meus pais. E nós estávamos ali perto da piscina, e minha mãe fez uma pergunta sobre quem tinha comprado um item de supermercado lá. Aí a Melissa falou, foi Jesus! Minha mãe assustou assim e falou, foi Jesus, né? Ela entrou na filosofia da Melissa, foi mesmo, foi Jesus, né? O que seria do supermercado se não fosse Jesus, né? A resposta a Jesus estava na ponta da língua da Melissa, resposta certa. E aquilo nos alegrou, foi tão espontâneo, meus irmãos. Falei, que coisa boa. Ela está começando a atribuir para Jesus aquilo que as pessoas normalmente não atribuem a Jesus. Isso me alegra, meus irmãos, porque toda boa dádiva desse mundo é de Jesus. Toda boa dádiva, esse temor do Senhor vai trazendo saúde para o coração da minha filha e vai consertando os caminhos e as desobediências dela. Nós temos que ouvir o bom conselho dos nossos pais espirituais para sermos saudáveis. Eu pergunto a você, você tem dado ouvidos ao conselho que te torna saudável? E veja, não é só ouvir, tá? É dar ouvidos. É ouvir, internalizar, memorizar e obedecer. Você faz isso? Você dá atenção ou você se acostumou com aquele jeitão de filho rebelde? Que nada, nem ninguém que seja mais velho do que você tem alguma coisa de útil para te dizer, porque é muito velho, é muito retrógrado. Não é assim, meus irmãos. No Evangelho, na sabedoria do reino, as cãs contam muito. Elas têm um peso para a gente. E você deveria dar ouvidos. Veja, não é somente ouvir o conselho dos nossos pais espirituais, mas também encher o nosso coração das palavras saudáveis de sabedoria. Olha aí o versículo, capítulo 16, versículo 24. Provérbios 16, 24. E eu gosto muito, meus irmãos, desse versículo em particular. Ele diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quem gosta de doce? Nem precisa levantar a mão, né, meus irmãos? É quase unanimidade. Meus irmãos, palavras
agradáveis. Aqui, no caso, palavras agradáveis em Provérbios são as palavras habilidosas, as palavras que nos persuadem ao bem, tá? É esse o sentido aqui do versículo. Essas palavras são como favo de mel. Mel é gostoso, né? Quando você coloca na panqueca, quando você coloca na banana, quando você compra aquele melzinho de ônibus e chupa a fileirinha inteira antes de chegar em casa. Meus irmãos, mel é sinônimo de alegria na Bíblia. As palavras que nos persuadem ao bem são como doce, adocicam a nossa alma, são remédio para o nosso corpo. Mel era remédio naquela época, assim como é remédio hoje. A criança está doente, mel com própolis na boca. É o que nós fazemos. Meus irmãos, as palavras apropriadas, elas são capazes de nos encorajar, de amaciar a nossa alma, de nos recomendar as coisas mais agradáveis do reino de Deus e até mesmo erguer o nosso espírito ao ponto de nós podermos nos ajudar e ajudar as pessoas que estão doentes. Meus irmãos, todas as vezes que alguém na igreja me procura informando estar de alguma maneira adoentado espiritualmente, eu me certifico de que essa pessoa vá ouvir as palavras de vida. Sejam emitidas pela minha boca, seja de algum sermão que eu já preguei, e aí eu mando a pregação para ela, seja uma pregação do John Piper, do Tim Keller, do Augusto Nicodemos, seja alguma coisa que um amigo meu me mandou, um áudio que eu gostei, e aí eu salvo no WhatsApp, para eu poder mandar na hora certa para quem precisa. Porque as palavras de vida restauram, meus irmãos. Muitas vezes o abatido precisa simplesmente ouvir a voz de Deus pelas palavras dos seus servos. E eu quero te perguntar se você tem dito essas palavras a outros. Se você tem se permitido viver com essas palavras de vida. Quais são as palavras com as quais você gasta mais o seu tempo? São as que adoecem? E nem todas parecem adoecer, mas é só piadinha? É só coisa de política? Você fica só discutindo política? Ou são as palavras que têm capacidade de mudar o nosso coração para a eternidade? Sabe, meus irmãos, me permita ser bem franco, bem honesto. Mais honesto, impossível. Sabe por que muitas vezes a gente está doente espiritualmente? Porque a gente só ouve porcaria. É a verdade. Você pode admitir, você pode fazer assim, ó. Eu sei, pastor, é verdade. Eu faço isso. Nós fazemos isso, meus irmãos. E você... Faça um cálculo de quanto tempo você fica ouvindo vídeo de gente radicalizada, gente politizada, que quer te convencer que os messias desse mundo são os governantes, ou são apenas as ideias dos homens, e não o nosso Cristo ressurreto e encarnado. É diretamente proporcional à relação. Quanto mais tempo você gastar com aquelas palavras, mais você vai ser moldado segundo elas. Quanto mais tempo você gastar com as palavras do Senhor, você vai ser moldado por elas também. E não são somente as palavras do Senhor, mas também as pessoas do Senhor, os amigos bons de caminhada. Olha aí Provérbios 15, 30. Provérbios 15, 30. Olha o que vai te tornar saudável. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Meus irmãos, não é muito difícil pensar por que nós estamos um pouco adoentados nessa quarentena. Não é difícil. A resposta é simples, sabe por quê? Estamos um pouco privados dos nossos amigos. Meus irmãos, eu amo meus amigos. Eu gosto. Eu tenho muitos amigos aqui na igreja. A maioria de vocês são amigos em algum nível ou outro. Como eu senti falta de estar com vocês, meus irmãos. Eu ficava meio impotente lá em casa, porque a minha esposa, de vez em quando, ela se punha a chorar sem causa nenhuma. E eu, o que foi, meu amor? O que está acontecendo? Ela, estou sentindo falta do pessoal, eu não aguento mais. Os amigos, seus olhares, seus toques, seus abraços, suas piadas, suas palavras na hora certa, no coração, são fonte para a nossa alma. Meus irmãos, eu disse para vocês que tem coisa que a gente está aprendendo na quarentena, essa é uma delas. Nós precisamos uns dos outros. O olhar compadecido dos nossos amigos, assim como Jesus tantas vezes lançou esse olhar amistoso aos pecadores, derrubados pelo caminho. Esse olhar levanta os mortos. Esse olhar é remédio para a nossa alma. E houve um detalhezinho que ele falou aí. As boas novas que os amigos trazem fortalecem os nossos ossos. Não é verdade? As boas novas.
Um último remédio de Provérbios, e o mais importante de todos eles, para a nossa saúde espiritual, é o Evangelho. Simples assim. Vamos ler um versículo que eu já preguei antes? Olha Provérbios 25, 25. Provérbios 25, 25. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Já preguei sobre esse antes. Talvez você tenha ouvido o sermão na transmissão pela internet. E lá naquele sermão eu disse que quando nós estamos morrendo de sede no meio do deserto, uma das coisas mais gratas que pode acontecer é alguém vir correndo na nossa direção ou esbarrarmos com alguém que diz: encontrei água. Encontrei água. Tem certeza que não é miragem? Não, é água de verdade. Venha beber comigo. Eu fico imaginando, meus irmãos, que realmente você encontrar um oásis num deserto e confirmar que não é uma miragem e sair correndo para mergulhar naquelas águas deve ser uma das experiências mais gratas da vida de um peregrino do deserto. Meus irmãos, as boas novas vindas de um país distante têm um impacto sobre nós. Pela boca de um amigo, de um parente, de um conhecido, ou mesmo pela boca de alguém que a gente nunca viu antes, quando alguém diz aquela notícia que era o que a nossa alma precisava ouvir. As boas novas de um mundo diferente. Eu quero dar spoiler para vocês, é uma ilustração, tá? É um seriado que eu estou assistindo, mas eu não quero dar spoiler demais, senão vocês vão ficar com raiva de mim. Vou tentar dizer sem dizer o nome do seriado e sem dizer como que acontece. Orem por mim. Tem um seriado e essas pessoas estão vivendo numa realidade caída de guerra e de dificuldades. E aí, de repente, uma pessoa descobre que esse mundo de guerra não é o único mundo que existe. Existem universos paralelos, mundos paralelos. E aí ele descobre como viajar entre esses mundos, e ele descobre que no outro mundo existem as mesmas pessoas que estão nesse mundo, mas lá elas são felizes. Lá elas venceram a guerra. Lá elas podem usufruir das benesses de um mundo sem tensões, sem perseguição, sem medo de bala correndo no meio da noite. E aí o grande objetivo deles é tentar, de alguma maneira, alcançar esse mundo prometido. Novamente, seriado é só ficção, meus irmãos. Aqui nós não estamos falando de ficção. Eu e você sabemos muito bem quais são as boas notícias trazidas de um mundo distante, não é mesmo? Quem é o mensageiro que é fiel, o embaixador fiel, cujos lábios nunca falharam e nunca contaram nenhuma mentira? O nosso Senhor Jesus Cristo, ser de um outro mundo, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, nos revelando a glória do próprio Pai. Meus irmãos, e aqui o caminho para o final, Jesus, no primeiro momento, não foi reconhecido dessa forma. Afinal de contas, o que esperar de um carpinteiro de Nazaré? Não é lá grandes coisas. Mas eu e você lemos hoje o que começou a acontecer com as pessoas que entraram no caminho de Jesus, lá em Mateus 8. Você lembra que nós lemos? Primeiro foi um leproso. Leproso, gente. Uma doença que o colocava numa colônia fora da cidade. E aí ele se encontra com Jesus, e Jesus o cura, e o adequa para a vida cerimonial de Israel. Ele está limpo daquela lepra que há anos o assolava. Depois, eis que aparece um centurião. Esse centurião, ele diz: olha, eu tenho um servo, e o meu servo está muito doente, e eu ouvi dizer que o Senhor tem poder para curá-lo. E Jesus decide acompanhá-lo, mas ele fala: não precisa, Senhor. Eu sou a autoridade, e quando eu mando, um servo vai lá e faz as coisas acontecerem. Basta uma palavra do Senhor. E Jesus vira para aquele centurião e fala: nunca vi fé tão grande em Israel. Seja assim segundo a tua fé. Está curado, pode ir lá. E o servo está lá curado. Em outro momento, é a sogra de Pedro. Viu, para você parar de ficar fazendo piada de sogra? Jesus curando a sogra do Pedrão. Pedro gostava da sua sogra. Ele estava triste, adoentada, acamada. Jesus vai lá e cura ela, e traz alegria para aquela casa. E a última cena de Mateus 8 é Jesus com uma multidão de enfermos, de endemoniados. E Jesus, apenas com a sua palavra, expelia os espíritos e curavam todos os que estavam doentes.
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou consigo as nossas doenças. Como é que as nossas almas são curadas, meus irmãos? Quando Jesus vem até mim, até você, e Ele arranca de você aquilo que te torna enfermo, e Ele coloca sobre Ele exatamente isso que Isaías disse, e é exatamente isso que Jesus faria. De onde vinha o poder de Jesus para curar todos aqueles enfermos? Vinha do fato de que Ele estava pronto para tomar sobre si as enfermidades, não somente daqueles, mas de todos os eleitos, em todos os lugares, em todas as eras. Todo mundo aqui estava eternamente enfermo, morto em delitos e pecados. Jesus decidiu nos curar. E Ele fez isso, meus irmãos. Ele fez. Eu não sei se você já experimentou, eu já experimentei. Ele nos perdoou a dívida, Ele arrancou a maldição, desfez a culpa, e nos deu em lugar de todas essas coisas o remédio, o evangelho da sua própria cruz, o Espírito que hoje aplica a nós todos os benefícios da redenção. Meus irmãos, vocês sabiam que eu já tive uma experiência de evangelizar um médico uma vez? Um irmão que hoje mora, um irmão convertido, graças a Deus, mas que mora em Goiânia. E ele já era médico quando eu o conheci, e eu lembro que ele, quando eu o conheci num acampamento da minha antiga igreja, ele só falava das coisas de médico que ele fazia, ele se sentia muito importante. Tudo bem ele assistir isso aqui, ele sabe que é verdade. E eu lembro que eu estava tentando evangelizá-lo nesse determinado acampamento da Mocidade para Cristo do Brasil, e aí o Espírito me deu a inteligência de tentar evangelizá-lo com diagnósticos da parte do Espírito Santo de Deus. E ele estava lá falando dos benefícios da medicina que ele estava aprendendo, uma coisa meio alternativa. Eu falei assim, eu também conheço medicina alternativa. Conheço também. Ele é mesmo? Eu falei, conheço. Ele não era crente, meus irmãos, ele estava no acampamento, mas ele não era crente. Eu falei assim, rapaz, eu conheço um médico que o cara é tão bom que ele descobriu a cura de uma doença aí há uns 2.000 anos atrás, sem dar muito spoiler, né? Há uns 2.000 anos atrás, e o cara é tão bom, rapaz, que ele mandou um mensageiro dele, 2.000 anos depois, para trazer os benefícios daquela cura para a gente hoje. E aí eu comecei a falar para ele da justificação pela fé, da santificação e da adoção, os benefícios que o Espírito Santo de Deus aplica a nós. O remédio foi comprado na cruz e ele é aplicado a nós hoje. Justificados, adotados, santificados e seremos glorificados por toda a eternidade. Como eu amo essa doutrina da união com Cristo, é remédio para a minha alma. Cristo, em Cristo, Deus fez convergir toda a nossa eterna enfermidade. E ao mesmo tempo que fez emanar dele toda a saúde para uma vida santa e completa e cheia de significado. Os mais, talvez, doces testemunhos que eu já ouvi na minha vida são de irmãs e irmãs que enfrentaram enfermidades e alguns que até vieram a tomar a própria vida deles, as enfermidades tomaram as vidas deles, mas eles se mantiveram firmes o tempo inteiro. Foi assim com a minha avó em 2005, quando ela veio a falecer de câncer. Foi assim com o Roberto, que era seminarista do seminário de Brasília, que já estava com os dias contados, o médico dispensou ele e ele continuava indo para as aulas no seminário. E ele virava para a gente no seminário, eu era professor dele, ele falava assim, eu vou morrer, viu? Eu nunca vi uma paz tão grande, porque ele sabia o que o aguardava do outro lado. Ele sabia que, ainda que o corpo dele desfalecesse, o seu espírito se encontraria com o seu médico. E ele estava tranquilo com isso. Meus irmãos, eu e você só estamos aqui de pé nesse momento, porque no nosso casamento com Cristo, Ele decidiu fazer valer aquele voto, é na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Esse noivo não mente, e Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, sendo o nosso arrimo, a nossa esperança e o nosso Consolador. Como é bom estar casado com Cristo, meus irmãos. Como é bom estar casado com Cristo. E se é verdade que Cristo está conosco na saúde e na doença, portanto, inegavelmente,
eu e você precisamos estar na saúde e na doença com os nossos irmãos. Esse é o ponto. Você sabe como é que você começa a cumprir votos de casamento com a sua esposa? Olha para Jesus primeiro, antes de começar a falar para a sua esposa. Esposas, querem cumprir seus votos de casamento com seus maridos? Olhem para Jesus primeiro, antes de olhar para os seus maridos. Irmãos, querem cumprir seus votos de membresia para com seus irmãos? Olhem para Jesus. Ele está conosco na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Ele está conosco todos os momentos, Ele não falha. E, portanto, nós devemos fazer exatamente o mesmo pelos outros. Exatamente o mesmo. Meus irmãos, eu quero te perguntar, você está pronto para fazer isso? Você está pronto para fazer esses votos de casamento? Ou quem sabe talvez refazê-los, repactuá-los na presença do Senhor, mas agora disposto a cumpri-los? Quem são os doentes ao seu redor? Quem são os doentes? Eu quero te perguntar, faz aí um exercício mental, quem são? Quem são os doentes físicos? Quem são os doentes da alma? Quem são os desanimados, os abatidos? Você tem a injeção de Cristo na mão, a palavra de sabedoria que consola e remedia. E eu te pergunto, você está dando remédio para os outros ou está guardando só para você? Você está dando remédio. Você está sendo um diácono, uma diaconisa no sentido espiritual na vida de outros, um servo, um profissional da saúde espiritual na vida de outros. Todos nós somos, todos nós estamos na linha de frente. Essas palavras de vida, esse mel delicioso, tem que ser espalhado, meus irmãos, tem que ser espalhado. A minha oração por nós, nessa noite, é que nós façamos da sabedoria divina o remédio para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Que o Senhor te ajude e me ajude a ouvirmos o conselho, a enchermos o nosso coração de sábias palavras, a nos cercarmos de amigos consoladores e a oferecermos a água do Evangelho para saciar os peregrinos do deserto. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas boas novas de grande alegria. Muita coisa nesse mundo para nos deixar doentes, Senhor. Muitas coisas. Doenças do coração, expectativas frustradas, pecados em nós, que às vezes teimam em nos fazer adoecer, inveja, língua solta, falhas de comunicação com os nossos irmãos, Senhor. Mas, Senhor, na teologia da morte, que é o Evangelho de Cristo, queremos apreciar o que Jesus fez por nós. A morte dele foi a nossa vida e o remédio para nós. Senhor, queremos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus nessa hora e experimentar esse remédio, Senhor. Talvez tenha um sabor um pouco amargo de vez em quando, como um purgante. Mas queremos aqui ouvir o seu conselho, Senhor. Ensina-nos a estarmos casados contigo e uns com os outros, para que estejamos conosco mesmos, uns com os outros, na vida e na morte, na saúde e na doença. Que sejamos por eles fonte de consolo, fonte de oração, braço estendido para ajudar, supridores, batalhadores, intercessores fiéis, para a glória de Deus. Para que muitos sejam assim curados por Jesus. Esse que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre o corpo, sobre as enfermidades, sobre o coronavírus, sobre todas as coisas. Jesus tem poder para curar e nisso nós cremos, Senhor. Ensina-nos a viver como quem crê nessa verdade, para administrar cura sobre os outros, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar.